Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Seja muito bem-vindo. Estamos no ar com mais um programa Cidadania. E hoje o nosso tema é bastante interessante. Vamos falar sobre oratória. E quem vai estar aqui com a gente hoje é o Breno Dores, ele que é tabelião e também é docente do curso de Direito aqui da Unifev. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Por menos que a gente pense, a oratória está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E nessa época da pandemia, do novo coronavírus, ela torna-se importante também, principalmente para aquelas pessoas que estão à procura de um emprego. Hoje, o Breno Dores, ele que é tabelião e também docente do curso de Direito aqui da Unifev, vai estar explicando para a gente o que vem ser a oratória e como ser um bom orador. Breno, primeiramente, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa Cidadania. É uma honra tê-lo como nosso convidado. E para nós iniciarmos o bate-papo, eu gostaria, por favor, que você explicasse para as pessoas que nos assistem o que vem ser a oratória. Obrigado. Eu que agradeço, Danilo. Amigos do Cidadania, é um prazer retornar a esse programa, que é um programa essencial para a população votuporanguense e para a população de toda a região. Bom, Danilo, a oratória, por definição, é uma forma de se expressar, é a arte de se expressar. Eu diria até que existe uma confusão muito grande com relação ao conceito de oratória, porque muitas pessoas entendem que a oratória é a arte de falar em público, mas necessariamente ela passa por esse conceito, isso é óbvio, mas eu amplio esse conceito no meu livro que eu escrevi, que se chama Oratória, Carisma e Persuasão, para trazer uma nova percepção da oratória. A oratória, ela deve ser entendida como a maneira de se expressar em público e também nas relações interpessoais, cotidianas, dentro da própria família, nas relações de trabalho, no seu dia a dia, numa maneira, portanto, de se expressar com clareza, com precisão e com eficácia. Nos dias atuais, nós verificamos que existem muitos ruídos na comunicação das pessoas. E o que eu proponho é uma clareza de expressão e fluidez verbal nas relações cotidianas no dia a dia, Danilo. Bom, como nós dissemos no início, isso também é importante para aquelas pessoas que nessa época da pandemia estão até à procura de emprego, né? Exatamente. A oratória vai ser fundamental, ela já era fundamental, mas agora, no contexto atual, nós verificamos que a expressão verbal passa por um novo contexto. Fatalmente, nós não sairemos da pandemia do coronavírus como as mesmas pessoas. Então, muitos amigos, muitos colegas, muitas pessoas estão indo para as redes sociais expressarem exatamente o que pensam, o que sentem e até mesmo realizando negócios. Quando tudo isso se encerrar, no contexto que nós estamos vivendo atualmente, vai ser muito importante as pessoas que saírem de casa para procurarem emprego, e atualmente também, por que não, se expressarem corretamente no momento em que estão aí procurando o emprego. Então, é fundamental que elas possam dizer efetivamente a que elas vieram, o que elas se propõem a fazer e, enfim, o que elas podem entregar para estas pessoas, para esses novos empregadores. Bem, Breno, inclusive eu já vi relato de pessoas que tinham dificuldade em falar em público ou para várias pessoas numa sala, por exemplo, trabalhar junto com outras pessoas, tinham vergonha, fizeram um curso de oratória e hoje se dão bem nesse sentido. Exatamente, Danilo, porque a oratória, ela traz técnicas. Você, que é um ótimo, excelente orador, já se esqueceu dos momentos que passou, os momentos de dificuldade no começo, mas é óbvio que existe um perfil a se seguir, um comportamento a se seguir,
para facilitar a expressão verbal. Então, nós vimos, hoje é possível, com vários vídeos que nós temos acesso, perceber, após a feitura de um curso de oratória, quais são os principais erros que algumas personalidades públicas assumem, cometem erros básicos, né? O famoso entre uma frase e outra vai irritando o ouvinte. Então, evitar esse tipo de postura, evitar esse tipo de comportamento é fundamental. Então, faça esse mental, não fique repetindo entre uma frase e outra. Já é uma técnica de oratória muito eficaz e muito produtiva, viu, Danilo? Inclusive, Brena, também você citou um exemplo, eu estou lembrando de outro aqui. Então, né, tenho dito, são coisas que às vezes a pessoa fica repetindo e torna isso, às vezes, atrapalhando, incomodando as pessoas que estão te ouvindo, por exemplo. Muito, muito. São cacoetes que algumas pessoas adotam para utilizarem como muleta, enquanto acabam um raciocínio. E para iniciar o próximo raciocínio, eles colocam sempre esta muleta, o o né, o então, e isso fica com constância irritando os ouvintes. Então faça isso mentalmente. E vou acrescentar aqui, o silêncio entre uma frase e outra, um raciocínio e outro, realça o poder do que foi dito e antecipa, cria expectativa para o próximo raciocínio. Então é muito importante o silêncio estratégico também. Bom, também para a área, que é também a sua área, a área do direito também, né, para a pessoa que vai advogar, vai trabalhar com pessoas também, em outras profissões também, é claro, isso também é importante, né, você saber conversar com as pessoas. Olha, Danilo, eu já enfrentei alguns casos de advogando e também alguns em que alguns alunos me procuram para tentar, de alguma maneira, alcançar o objetivo que é realizar uma audiência, despachar com o juiz, até mesmo, no último caso, fazer um tribunal do júri. E a dica que eu dou é efetivamente se preparar com antecedência, fazer um roteiro. Então, eu tenho no meu livro, o Manual de Oratória, Carisma e Persuasão, eu trago um roteiro de como se preparar. É a forma com que eu faço nas minhas aulas, nas minhas palestras e nas minhas apresentações em geral. Então, o roteiro é o seguinte, você pega a matéria que vai ser dissertada, você vai se expressar, e você estuda ela com afinco, se prepare para ela. Então, estude com muito afinco e, após esse estudo, Danilo, é óbvio que você tem a compreensão dos pontos mais importantes daquele tema que você escolheu. E aí você, então, monta um esqueleto. Esse esqueleto deve ser feito em tópicos. Esses tópicos serão e devem ser os pontos fundamentais daquilo que você já estudou. Então, você já estudou com afinco, você já fez o esqueleto e agora é hora de treinar. Você vai para um local em que você fique isolado, em silêncio, pode ser na frente do espelho. Aliás, é até recomendado que se faça nesse início. E aí você então começa a falar aquele texto que você já leu e que você já pontuou as partes principais, sem olhar para o papel. Então, quanto mais você falar sem olhar para o papel, mais segurança você vai ter. Para ser um bom orador, e aí a oratória, como eu disse, de uma maneira geral, isso vale para palestras, audiências, aulas e também para o cotidiano, uma reunião de emprego, uma entrevista com um profissional, como nós estávamos falando aqui. Se você tiver esse roteiro em mente e dizer ele o mais natural possível, depois de ter estudado, depois de ter feito o esqueleto e de treinar falar sem olhar para o papel, a receita é infalível. Você fala sem olhar para o papel, transmite seriedade, transmite segurança. Essa é a chave para o sucesso, esse é o segredo para você começar a ser um bom orador. Breno, qual avaliação você faz? Você acha que está crescendo
o interesse pela oratória? Porque antigamente a gente ouvia falar em oratória, mas quem que fazia oratória? Só aquelas pessoas que geralmente davam palestras. Hoje está tendo um interesse maior por parte dos jovens, dos universitários. Eu vejo que existe um crescente interesse. Eu tenho no meu Instagram, o Breno Dores, muitas pessoas me questionando, eu tiro dúvidas lá por esse instrumento, que é o Instagram, o Facebook. Tenho também um canal do Tabelião no YouTube. Esse canal também está sendo muito utilizado com relação a dicas de oratória, e eu vejo um crescente interesse desses ouvintes, desses interlocutores, desses internautas. E constantemente eu tiro dúvidas, dou dicas, e eu vejo que efetivamente é um caminho sem volta. De uma maneira geral, nós estamos num contexto de pandemia em que o mundo está voltado para a internet e para a divulgação das atividades feitas por meio desse instrumento fundamental. O mundo não será mais como antes nesse sentido. Então, é óbvio que as pessoas terão muito interesse com a oratória, pela oratória, dentro desse contexto atual e futuro, Danilo. E hoje já existem profissionais renomados, né, no Brasil e no mundo, que levam essas informações, esses cursos, para que isso cada vez mais seja aí estudado, né, pelas pessoas. Exatamente, Danilo. Eu mesmo entrei tarde nesse contexto. Eu comecei um pouco tarde, hoje eu tenho 40 anos, eu comecei com 37, 38 anos a mostrar toda a minha experiência como orador e como, enfim, palestrante, professor de Direito. Temos aqui o programa Fala Direito, que eu apresento aqui na Rádio Unifev, e entrei nesse mercado um pouco tarde. Tenho um curso de oratória, carisma e persuasão, que está, no futuro próximo, sendo veiculado pelo instrumento do site do Hotmart. Mas, como eu disse, eu entrei tarde. Existem muitos oradores, professores de oratória, que já estão nesse mercado há muito tempo, e eu vejo que existe um mercado ainda reprimido, que existem muitas pessoas interessadas em se expressarem melhor em público. Mas nós vamos mudar essa realidade, Danilo. E você se lembra de algum relato, de algum aluno seu, de algum amigo que seguiu o seu conselho de fazer um curso, de estudar oratória, e que acabou aí comentando depois com você: olha, segui o teu conselho e me dei bem, hoje eu consegui tal vaga no mercado de trabalho, alguma coisa assim? Sim. Como eu disse, eu tenho um curso de oratória. O curso de oratória nasceu primeiro, o livro nasceu depois. E lá, nesse curso de oratória, nós fazemos um exercício prático. Os alunos se levantam, vão até a frente e começam a falar um pouco de si. E, automaticamente, após o término dessas explanações da vida própria desse aluno, eu vou lá e faço as minhas correções. E a partir dessas correções, eu noto, depois desses cursos e depois dessas correções, das dicas, enfim, desse curso que eu ministro, vários feedbacks, várias opiniões dizendo: olha, professor, realmente me ajudou. Então, por exemplo, uma aluna, ela se expressava muito bem, mas ela tinha um gingado enquanto falava, né? Aí eu disse: amiga, colega, você está parecendo uma Maria Mole. E aí, essa dica foi importante para ela, porque depois ela até fez um vídeo que está lá no meu Instagram, falou assim: olha, foi até engraçado, porque quando eu falei lá no dia da oratória, ele falou assim: olha, você está parecendo uma Maria Mole. A partir daí, ela começou a ter uma postura mais ereta, essa é uma das dicas, né? Permanecer com a coluna ereta, não muito curvado, não muito relaxado, o queixo paralelo com o solo, para você transmitir a seriedade necessária. Ela é uma ótima oradora e aquilo para ela fez toda a diferença. Uma outra dica, que é de oratória, na verdade, é a escutatória. Eu vou só pedir uma licença para você, que nós já estamos no nosso primeiro bloco, já com o tempo esgotado. Aí sim, no segundo bloco, até
para as pessoas que estão nos assistindo poderem conhecer um pouquinho mais na prática as dicas sobre oratórias, eu gostaria que você falasse sobre essas dicas mais detalhadamente. Pode ser? Claro, Danilo. Bem, como eu disse, né, no segundo bloco, o Breno vai continuar aqui com a gente nesse bate-papo e ele vai falar sobre algumas dicas para você que está nos assistindo, que quer saber um pouco mais sobre oratória e também um pouquinho mais detalhado sobre o livro dele. Não saia daí, o intervalo é bem rápido, a gente volta já. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre oratória. Nosso convidado, Breno Dores, ele que é tabelião e também docente do curso de Direito aqui da Unifeb. Como dissemos no bloco anterior, nesse segundo bloco, ele vai dar algumas dicas para você que se interessou por oratória e também falar um pouco mais detalhado sobre o livro que ele escreveu sobre oratória. Breno, então, continuando o nosso bate-papo, você iniciou no final do primeiro bloco, né? E agora eu gostaria que você repetisse, por gentileza, e acabasse de concluir o seu raciocínio sobre as dicas para as pessoas que nos assistem, que querem saber um pouquinho mais sobre a oratória. Eu vinha falando sobre a escutatória. A escutatória é a arte de escutar as pessoas com paciência. Essa é uma postura carismática que eu menciono no livro, porque o livro se chama Oratória, Carisma e Persuasão. Eu faço esse mix de 3 importantes pilares da relação humana. Então é um livro voltado para toda e qualquer pessoa que queira falar com fluidez verbal, que seja carismática, que seja persuasiva. Isso tudo feito, Danilo, com base em arquétipos. O que são arquétipos? São padrões de comportamento. É possível observar como se comporta Michael Jordan, como se comportava o Ayrton Senna e tantos outros personagens carismáticos, e estas posturas eu selecionei as mais importantes e coloquei nesse livro. Então eu estava falando da escutatória porque uma das posturas mais carismáticas não é falar, mas o contrário, é escutar. E quando eu digo escutar, Danilo, eu estou dizendo uma postura passiva, atenta, com o intuito de realmente entender o que está sendo dito pelo seu interlocutor. Então você fala com fluidez verbal, você se comporta, coluna reta, como eu disse, o queixo alinhado em paralelo com o solo, gestos comedidos, gestos coerentes com o discurso que você vem falando, olhe nos olhos das pessoas num espaço de 3 segundos. Esta é a dica principal, contato visual, uma vez que os olhos são o espelho da alma. Então, você se expressa com fluidez e deixa com que o seu interlocutor faça o mesmo. Hoje nós temos uma postura automática de cortar o raciocínio das pessoas. Então, você fala algo ou dá o seu argumento, e quando a outra pessoa vai retorquir, dizer, responder, você já entende a ideia por trás daquela fala, daquele discurso, e você já corta a pessoa e fala assim: não, mas não é bem assim. Essa postura de ficar cortando as pessoas, os seus interlocutores, é uma postura não carismática. Quando você faz o contrário, vamos imaginar um ambiente de trabalho. Quando você está atendendo um cliente, por exemplo, esse cliente se decide por desabafar. Quando esse cliente senta na sua frente e fala: olha, aconteceu isso na minha vida, eu tive um problema X, eu estou devendo, e você escuta aquela história de uma maneira passiva, atenta, com curiosidade pelo que aconteceu efetivamente com aquela pessoa, você fatalmente trará um benefício para esse interlocutor, você terá uma postura carismática e provavelmente você ganhará um fã, uma pessoa que entende o que está sendo dito, né? Um fã talvez seja muito, mas esse é o raciocínio, escutar com
com bastante atenção o que está sendo dito. Então, eu vinha dizendo da escutatória justamente nesse sentido. Lá no nosso curso de oratória, eu chamo bastante atenção para a escutatória. É um curso de 4 horas e eu vou sintetizar aqui esses pontos da escutatória, como eu venho dizendo. Então, quando acaba esse curso, e esses alunos vão para a vida profissional, são arquitetos, são engenheiros, são advogados, são estudantes de direito, eles voltam para mim e dizem, olha, muito boa a dica da escutatória, muito bacana mesmo. Então, outras posturas carismáticas que são fundamentais, Danilo, se você me permite continuar falando. Por favor, por favor. Efetivamente observar o lado positivo das pessoas e elogiar. O elogio sincero é carismático. Estou dizendo aqui, meus amigos, que se trata de um elogio sincero. Então você pega aquilo que é efetivamente uma qualidade do seu interlocutor e teça um elogio. As pessoas não elogiam umas às outras. Existe uma certa cultura pela crítica. Nós seres humanos somos críticos por essência. Então, uma outra postura é efetivamente dar lá, nesse contexto, seu elogio sincero. Postura extremamente carismática. Demonstre estar feliz. Ninguém gosta de estar do lado de pessoas infelizes, reclamonas. Essas pessoas são chamadas, eu ouço muito esse termo, são pessoas tóxicas. Não seja essa pessoa. Você estiver demonstrando felicidade, dando o seu sorriso sincero. O sorriso sincero, Danilo, sabe como é? É aquele que realça as maçãs do rosto e comprime os olhos, formando os pezinhos de galinha. Mesmo então, com máscara dá para perceber. Mesmo com máscara dá para perceber. E a nossa chefe, a Fabíola Fiorentino, fala assim, olha, Breno, quando você for gravar, grave sorrindo, porque mesmo pelo rádio, você consegue transmitir esse ar de leveza e de felicidade, e ela está corretíssima. Pela voz as pessoas também percebem. Percebem, Danilo. Então, demonstre estar feliz, sorria com bastante sinceridade, não seja esta pessoa tóxica que todos querem ver de longe, né? O famoso poça d'água. Tá certo. Bem, estamos quase chegando já no final do programa, mas ainda como eu prometi no bloco anterior, gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente daqui a pouco encerrar o programa, sobre o seu livro, por favor. Pois é, Danilo, eu já passei assim, vários pontos do livro, né, que estão compostos aí, em tópicos de oratória, carisma e persuasão. Foram 3 edições, essa é a 3ª edição. É um livro que eu fiz para o curso de oratória e que iniciou-se com a ideia de ser uma apostila, mas que foi ganhando corpo. Eu tive várias experiências como orador. Eu nasci em um berço de oradores, não que isso seja um diferencial, mas me ajudou muito. Uma pessoa que não é boa oradora a ponto de falar em público, ela pode se tornar boa oradora. Isso é fato. Aliás, eu vou pedir uma licença para você, só para lembrar as pessoas que nos assistem, para quem não conhece o Breno, ele é filho do Marcos Dores, né? O Marcos Dores, que faz parte do Rotary, que já teve o programa Cá Entre Nós, aqui na Rádio TV Unifev, uma pessoa realmente muito carismática. Eu aproveito aqui, Marcos, para deixar um abraço para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que foi conhecido como isso aí. Isso. Esse é meu pai. Tá certo. Leve nosso abraço para ele. Exatamente. Mas meu avô também era radialista, ele tinha um programa de rádio aqui em Votuporanga, ele era conhecido como Inhô Sereno. Então, eu nasci nesse contexto e nós, a partir de várias experiências no Interact, no Rotaract, como orador sempre, no Rotary como orador sempre, depois atuando na advocacia, fazendo as minhas audiências, as palestras, a docência em direito, a atuação no rádio, as provas orais de concurso público. Inclusive tem um capítulo sobre provas orais, dicas de provas orais,
para concursos públicos no livro que eu escrevi. Então, foi feito assim com base em experiência. É um livro que a gente chama de empírico. É a parte da persuasão também, Danilo, que faltou por ser dita. Ela se estrutura em um livro que eu li, que foi muito importante para mim e que eu trouxe para a realidade, sobretudo dos profissionais liberais, daquelas pessoas que trabalham com vendas, que é o Manual de Persuasão do FBI. Ele estrutura a persuasão em 4 pilares fundamentais. Haverá tanto mais persuasão quando houver proximidade, frequência, duração e intensidade nas relações interpessoais. E eu tenho no meu livro uma revisão desses 4 pilares, dessas 4 regras, para a nossa realidade brasileira, para a nossa realidade do mercado de trabalho e das nossas relações pessoais. Tá certo. Breno, estamos chegando ao final do programa, mas antes de encerrarmos, gostaria por gentileza suas considerações finais e vamos recapitular o ponto como nós conversamos no início do programa. Qual dica ou quais as principais dicas resumidinhas que você daria para aquelas pessoas que hoje estão aí por conta dessa pandemia desempregadas? Como é que a oratória pode ajudar, por favor? Danilo, a oratória e amigos do Cidadania, a oratória é fundamental para toda e qualquer relação humana. A expressão e a fluidez das palavras pode fazer com que vocês cheguem a lugares impensáveis, pelo simples fato de saber se expressar. Como pedir um aumento, como pedir uma remoção, como pedir um emprego. A forma com que vocês se expressam pode ser fundamental na sua vida. Então, fale num tom de voz audível, nem tão alto e nem tão baixo. Fale livre de cacoetes. Faça um estudo de tudo aquilo que é importante para você. Coloque num papel e tente se expressar sem olhar nesse conteúdo, de maneira que você tenha um texto na sua cabeça que vá sendo dito com fluidez. Tenha gestos coerentes, não cruze os braços, não masque chiclete, não masque chiclete enquanto você está conversando com uma pessoa que é importante para você. Não tenha, portanto, um comportamento avesso ao carisma. Sorria com sinceridade, teça elogios sinceros e, portanto, atinja os seus objetivos de uma maneira mais fácil. Tá certo. Breno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania e já fica aqui, desde já, um outro convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Venho com o maior prazer, Danilo. Você, meu amigo, é um dos ícones da apresentação de programas aqui da nossa cidade, já marcou a história em Votuporanga e será um prazer estar ao seu lado. Eu aprendo muito com você, meu amigo. Muito obrigado, um forte abraço para você. Eu que agradeço. Está aí, tivemos a honra mais uma vez de ter o Breno Dórios como nosso convidado no programa Cidadania. Hoje um tema super importante, oratória, para você poder aí, conseguir uma vaga no mercado de trabalho, para você poder aí, ter um cargo melhor. Enfim, a oratória ajuda muito nesse sentido, em todos os outros sentidos da nossa vida. Para você que esteve com a gente, obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua audiência, e a gente se encontra no próximo programa Cidadania com mais um tema do seu interesse. Obrigado e até lá.